Olá, seja muito bem-vindo. Davi aqui que vos fala do canal Aprendendo com a Bíblia. Hoje estaremos estudando a lição de número 7 da Escola Bíblica Dominical, que tem como título Eu sou a ressurreição e a vida. Mas antes de darmos continuidade aos nossos estudos, nós estamos estudando as lições da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre do ano de 2025 e você é meu convidado a se inscrever no canal, a ativar também o sininho de notificações e deixar também os seus comentários. Sugestões são sempre muito bem-vindas e também até mesmo as críticas construtivas, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade aos nossos estudos, onde nós estaremos aprendendo desta vez a respeito da ressurreição, nada mais, nada menos do que a história da ressurreição de Lázaro, o amigo de Jesus Cristo, irmão de Maria e de Marta. O texto áureo desta lição vai dizer o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo de número 25. Estas foram as palavras de Jesus ditas antes dele proclamar: Lázaro, sai para fora, depois de 4 dias de sepultado. O texto, a verdade prática diz: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão, temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Esta é uma verdade, uma promessa desde mesmo do livro de Gênesis. Nós vamos encontrar na palavra de Deus, conforme descrito no livro de Gênesis, que Deus criou o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Deixa eu só compartilhar com você estas verdades, porque é importantíssimo para que nós possamos compreender melhor estas verdades. Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. Com certeza é muito bem conhecida aí dos irmãos. Ele fala assim: criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, o criou. Homem e mulher os criou. Então, o homem e a mulher foram criados segundo a imagem de Deus. Sendo assim, nós temos a imagem do Criador. Nós somos. Quando se fala sobre imagem, é importante ressaltar que aqui está descrito conforme as características de santidade e de separação peculiar para Deus. O homem, quando foi criado, ele foi criado sem pecados, sem defeito. O homem e a mulher foram criados perfeitos conforme a vontade de Deus, representando a sua glória e também a própria identidade de Deus. Porém, nós vamos observar que, ao longo da história, isto acabou se perdendo por causa do pecado. E nós vamos encontrar em Gênesis, no capítulo 5, que Adão, depois de caído, ele gerou um filho segundo, então, a sua imagem. Veja só, a partir do versículo 2. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. No dia em que foram criados, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Perceba que quando Adão ele gerou um filho à sua descendência, após o pecado, porque antes do pecado ele era a imagem e ele era a semelhança de Deus. Porém, depois do pecado, ele gera outro filho, desta vez segundo a sua própria imagem e segundo a sua semelhança. Isso significa que o homem, a partir da queda, passou a gerar homens semelhantes a ele, vindo sobre os homens a contaminação do pecado. Só que essa história vai mudar lá na frente, na vinda do Senhor Jesus Cristo, e é basicamente o que nós vamos aprender hoje nesta lição. Pois nossa situação antes de Cristo era uma situação de pessoas mortas, desgarradas, como o profeta Isaías vai dizer, éramos como ovelhas e nos desviávamos pelo caminho.
sem pastor e sem rumo, sem esperança. Mas com a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter esperança. Na ressurreição de Cristo, ele nos traz a esperança de um dia também ressuscitarmos, e é a respeito disto que nós estamos estudando hoje aqui com esta lição através da história da ressurreição de Lázaro. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de João, no capítulo 11, versos 14, 15 e 17, e dos versículos 21, 23 e 27. O objetivo desta lição é, primeiro, identificar o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro. Não foi algo aleatório, foi algo de fato dentro do propósito de Deus. Aí completa, evidenciando a glória de Deus, ou seja, a ressurreição de Lázaro foi para a glória de Deus, e nós vamos aprender isto nesta lição. Analisar de que forma o diálogo entre Jesus e Marta reforçou e solidificou a fé da irmã de Maria, que no caso é Marta. Terceiro, apresentar a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, evidenciando a sua importância para a esperança cristã. Vale ressaltar aqui que todos ressuscitarão. A Bíblia fala que uns ressuscitarão para a morte eterna, enquanto outros ressuscitarão para a vida eterna. Tanto bons como maus, ímpios e santos, todos serão ressuscitados para serem julgados, condenados ou receberão da parte de Deus o galardão. Nós perceberemos que haverá, fora as exceções das pessoas que foram ressuscitados, haverá, para juízo eterno, duas ressurreições. A primeira se dará na vinda do Senhor Jesus Cristo, no arrebatamento com a igreja, onde a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos serão transformados no momento de abrir e fechar os olhos, conforme 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 50. Então, depois de 1000 anos, os ímpios também serão ressuscitados, só que desta vez para o juízo eterno, onde serão todos julgados conforme as suas obras e conforme o livro da vida. Se o seu nome estiver ali, você entrará no reino dos céus. Caso não, será lançado no castigo e no tormento eterno. Mas claro, nós somos cristãos, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós persistiremos em caminhar ao lado de Jesus e ele purificará todos os nossos pecados. Dando então continuidade, a nossa lição ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre o propósito de Jesus. Recebimento da notícia sobre Lázaro. Nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição, incluindo o do filho da viúva de Naim, Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 15, e o da filha de Jairo, Marcos capítulo 5, versículo 22, 23, 35 ao 42. O milagre da ressurreição de Lázaro é o que estamos abordando, ou seja, que nós iremos abordar a partir de agora. Vale ressaltar que são duas ressurreições que foram impactantes para o povo de Israel. A primeira foi quando Jesus teve a audácia de interromper um cortejo, pois ali ele se compadeceu de uma viúva que estava ali com o seu único filho, levando-o para ser sepultado. Jesus ele para e quebra alguns paradigmas e também bota à prova a religiosidade do povo judeu. Nós sabemos que diante das leis de Moisés, a qual o povo judeu seguia, e muitos seguem ainda nos dias de hoje, nós vamos encontrar que Jesus ele para o cortejo e ele toca no corpo. Ora, todo aquele que tocasse num cadáver, nós sabemos que para o povo de Israel, para o povo judeu, era tido como uma pessoa imunda. Mas Jesus ele se compadece daquela viúva, para o cortejo e toca no corpo. A Bíblia vai dizer que ele tocou no esquife, ou seja, no corpo daquele menino. E ele
fez com que aquele menino se levantasse e voltasse à vida e o entregou novamente à sua mãe. Ali Jesus ele quebra alguns paradigmas e também coloca à prova a religiosidade do povo de Judá, mostrando que ele de fato é verdadeiramente a luz do mundo, o Filho e o Messias enviado por Deus. Não será diferente também na narração da história pelo apóstolo João a respeito da ressurreição de Lázaro, a qual nós estamos estudando neste exato momento. E dando então continuidade, nós vamos encontrar aqui, este é o último dos 7 sinais, ou seja, a ressurreição de Lázaro é um dos 7 sinais que foi contado, o que foi narrado através do apóstolo João. Ou milagres, né? Encontrados no Evangelho de João e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. O capítulo 11 liga-se ao contexto do capítulo de número 10, que foi a lição que nós estudamos no passado, que fala sobre o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Foi o que Jesus ensinou no capítulo de número 10, colocando à prova os mercenários, sendo estes os escribas e os fariseus, que deveriam apacentar o povo de Deus, o povo de Israel, doutrinando no caminho certo e também identificando a chegada do Messias para que o povo de Israel tivesse ali vida e vida com abundância. Mas estes rejeitaram a Cristo mesmo diante de todas as provas e de todos os sinais deixados por Jesus. Então, dando continuidade, já sabemos que Jesus é o Cordeiro, que Jesus é o bom pastor e que Jesus é aquele que tem vida e vida com abundância para dar às suas ovelhas. Aí continuando, em que Jesus se afasta de Jerusalém após uma tentativa de prisão e se dirige para além do Jordão. Nós vamos ver que no final do contexto, quando Jesus declara ser o bom pastor e que dá a vida pelas ovelhas, tentaram prender Jesus e também ali atentaram contra a sua vida. Mas Jesus se afastou daqueles homens e foi ali para além do Jordão. Ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava já a leste do Jordão e levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto já há 4 dias. Aqui eu quero compartilhar com você algumas passagens bíblicas que se encontram no livro de... Deixa eu só compartilhar aqui esta tela com vocês. A passagem bíblica aqui no livro de João, no capítulo de número 11. Vejamos. Vamos ver aqui, ó. Capítulo 11. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo. Ele enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, Jesus disse, olha o que Jesus disse, ó, esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. Não é para a morte, mas para a glória de Deus. Nós estudamos nas lições passadas a respeito do cego de nascença, né? Que foi a lição passada, no capítulo 10. E foi questionado pelos discípulos a respeito daquele homem cego. Senhor, quem pecou, ele ou os seus pais para que ele nascesse cego? Jesus disse, nem os pais pecaram e nem ele pecou. Mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse nele. Mais uma vez, nós percebemos esse mesmo padrão se manifestando agora através da vida de Lázaro. Jesus ele disse, esta enfermidade não é para a morte. Ora, você pode até dizer, ou alguém pode até questionar, mas Lázaro morreu. Pô, se Jesus tivesse curado Lázaro da enfermidade, o milagre não seria tão impactante como foi, sendo este ressuscitado depois de 4 dias de sepultado, a ponto de dizerem, ah, Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus manda tirar a pedra e chama aquele homem, sai para fora, e aquele homem, nós sabemos o resultado, ele saiu para fora, para a glória de Deus. Então nós vamos perceber que
Existia um propósito ali. O propósito nada mais era que a glória de Deus fosse manifestada e que aquilo ali fosse um ponto de partida para a concretização da fé de muitos. Porque a cada sinal que Jesus fazia, muitas pessoas passavam a crer em Cristo. Porque ninguém jamais tinha visto falar ou ouviu alguém curar um cego de nascença, um aleijado que há mais de 30 anos estava enfermo, 38 anos, né, para ser mais exato, conforme a Bíblia. E agora, um homem já sepultado há mais de 4 dias. Então nós vamos perceber que Jesus, ele vai ali e faz o milagre. Jesus, ele não estava fazendo segundo a vontade dos homens, mas sim segundo a vontade de Deus. É o que nós vamos ver aqui acerca do desapontamento de Maria e Marta. Olha só. O versículo de número 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-la. Isso no quesito quando elas mandam o recado, né? Elas mandam avisar Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. É como se dissesse, está precisando de um socorro. Sabe? Eu não sei se você já orou a Deus por algum motivo, pedindo a Ele uma resposta, parece que a resposta não vem. E a gente tá ali, parece que a gente fica cansado, né? A gente quer logo, principalmente nos dias em que nós vivemos hoje, nós queremos a resposta imediata. E nós clamamos ao Senhor buscando socorro, porque nós entendemos que Ele pode sim, de fato, resolver todos os nossos problemas. Marta e Maria tinham essa mesma esperança. Ela sabia que o Senhor poderia curar o seu irmão e que ele não viesse aí a óbito. Mas Jesus não vai, né? E Jesus diz: olha, essa enfermidade não é para a morte. Então, ele não foi. E essa era a esperança de Marta e de Maria. Devido ao carinho e à amizade que nosso Senhor tinha pela família de Betânia, pois ele os amava, como está descrito, né? É tanto que nós vamos encontrar o menor versículo da Bíblia, que é: Jesus chorou exatamente na ocasião aqui diante do túmulo e diante também do choro das irmãs de Lázaro. Elas desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente, João capítulo 11, versículo 5. No entanto, a visita dele no tempo de Maria e Marta não se concretizou. É fundamental destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas. Olha só, a Bíblia vai nos ensinar, principalmente no livro de Eclesiastes, através de Salomão, que existe tempo debaixo dos céus para todas as coisas. Existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher, existe o tempo para chorar e para sorrir, o tempo de nascer e o tempo de morrer. Existe tempo para todas as coisas. E nós vamos encontrar até mesmo nas primeiras narrações, no primeiro milagre de Jesus, que foi a transformar a água em vinho, narrada por João, quando ele diz para Maria, a sua mãe: que tenho eu contigo, mulher? Não é chegado, pois, a minha hora. Jesus sabia qual seria o seu momento e Jesus estava ali, voltado a obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus e cumprir todos os seus propósitos, cumprir a sua missão como filho, como Messias, como enviado de Deus. E ele estava convicto, ele sabia o que estava fazendo. Então, não é conforme o tempo dos homens, o tempo das mulheres, e sim conforme o tempo de Deus. Deus, ele age de forma poderosa e conforme o seu tempo. Então, continuando, por mais difíceis que estas sejam, contudo Jesus nunca chega atrasado, nem adiantado no cumprimento da vontade do Pai. Ele chegou a Betânia no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. Talvez você pode pensar que a sua resposta nunca virá,
Você pode imaginar também que Deus, ele não te ouviu, ou que já seja tarde, não tem mais esperança. Mas deixa eu te falar, existe um louvor que diz assim, ó, ele vai além da medicina. Quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Essa música marcou muito a minha juventude. Ela é um pouquinho antiga. Não sei se você conhece, mas é a mais pura verdade. Diante de muitas vezes nas nossas vidas nós achamos que não temos mais saída. Parece que está tudo perdido. Mas Jesus vai ali e muda a nossa história. Muda o quadro completamente. É coisa que não dá para explicar. Milagres não se explica. Milagres apenas se vivem. E só vive aquele que tem comunhão com Jesus. Ele chegou a Betânia no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. Jesus, ele não chega tarde, ele chega na hora certa. O tempo divino. Maria e Marta acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Verdade. Só que esse milagre não seria tão grande o quanto tirar alguém de dentro do túmulo depois de 4 dias sepultado. Você não concorda comigo? No entanto, elas tinham plena consciência de que o nosso Senhor é o Filho de Deus. No entanto, o plano do Pai não coincidia com o delas. Muitas vezes os nossos planos não coincidem com os planos de Deus. Nossos planos são um, o de Deus é outro. Deus, ele diz: bem sei eu qual pensamento tenho de vós, pensamento de paz e não de guerra. Deus, ele sabe o que pensa sobre cada um de nós e o que ele espera de cada um de nós. Então, os nossos planos não é os planos de Deus. Apesar da desilusão e da tristeza, Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera. Vale a pena esperar confiante em Cristo, que envolveria a perda do ente querido, a ausência temporária de Jesus e a chegada aparentemente tardia do Senhor. Contudo, Jesus Cristo estava prestes a realizar um magnífico milagre que glorificaria a Deus e traria consolo à amada família de Betânia. Os milagres em que Jesus operou naquele tempo marcou a época daquele povo. João diz que foram tantos os milagres que, mesmo que se fosse escrito em todos os livros, não poderia conter todos os livros do mundo o tanto e a quantidade dos milagres em que Jesus fez ali quando esteve entre os homens. O encontro de Marta com Jesus. Nós vamos agora entrar acerca do diálogo propriamente dito entre Marta e Jesus. Principalmente quando ele fala, né? Quando ela fala para ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Demonstrando ali um desapontamento completo a respeito de com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É como se ela tivesse feito um pedido a Jesus e tivesse sido negado. Talvez esse tenha sido o sentimento dela naquele momento. Ela pode ter pensado: o Senhor não me ouve. Sabe, de vez em quando, alguns irmãos estão passando por uma certa dificuldade, talvez financeira. Muitas coisas vêm acontecendo na sua vida, dia após dia. E às vezes ele acha até que Deus não está ouvindo a sua oração. E que Deus, ele não está suprindo suas necessidades. Porque muitas vezes nós esperamos o presente embalado de uma forma, mas Deus, ele traz totalmente diferente daquilo. E nunca Deus age na nossa vida como a gente espera. Marta, ela vai e fala para Jesus assim: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E às vezes a gente questiona: Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? Mas nada é em vão. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Com certeza você tem um propósito diante de Deus. Com certeza ele tem algo com você, tá bom? Então, o diálogo entre Marta e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos.
foi quando Jesus falou, né? Ele irá ressuscitar, Lázaro irá ressuscitar. Então ela falou: sim, Senhor, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Só que Jesus não estava falando da ressurreição do último dia. Jesus estava falando da ressurreição naquele exato momento. Jesus ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Veja só, enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, embora correta e verdadeira, nosso Senhor revelou a doutrina da ressurreição associada à sua própria pessoa, ao trazer Lázaro de volta à vida. Ou seja, Jesus ele disse: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E nós temos ouvido estas confirmações e esta passagem bíblica desde da lição passada, onde Jesus disse: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor que dou a vida pelas ovelhas. Ele ainda fala: aquele que vem a mim já passou da vida para a morte. Ou seja, a morte não tem mais poder sobre ele. Ainda que esteja morto, este viverá. Glórias a Deus. É o que Jesus fala ali para Marta, a irmã de Maria. No terceiro tópico vai falar promessa de vida. Nós temos uma promessa de vida eterna. Veja só, na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, João 11, 25, encontramos pelo menos duas lições valiosas. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e sobre a vida. Ao se identificar como a ressurreição, ele coloca-se como fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto espiritual. Ou seja, a nossa vida agora, nesse exato momento, é uma vida material. Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo de número 15, fala sobre os dois plantios, né? Nós vamos plantar, ou seja, quando formos sepultados, um corpo carnal, um corpo material, físico, mas quando for ressuscitado, nós seremos ressuscitados em um corpo glorificado e espiritualizado. Paulo ele fala sobre as duas formas de ressurreição, a física e também a espiritual. Porque nós, de fato, seremos semelhantes a Jesus, assim como ele recebeu, não semelhante em poder e glória, pessoal, mas semelhante, assim, na questão física. Seremos revestidos de incorruptibilidade, receberemos parte da glória de Cristo, não teremos autoridade, nem reinaremos como rei, como Jesus, mas nós reinaremos com Jesus. Então, isso é uma esperança indescritível. O próprio Paulo ele vai dizer que aquilo que o Senhor tem preparado para os seus não pode ser descrito, nem por pensamentos, nem é desejado pelo coração. É indescritível, não tem como a gente descrever isto, realmente, quando a gente para analisar a grandeza destas verdades. Então, nós encontramos aqui. Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá, é o que diz no versículo 26. Vamos conferir este versículo rapidinho? Vejamos aqui na Bíblia Sagrada, versículo de número 26, 24, aqui 26. Vamos só destacar aqui. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí ele pergunta a ela: crês nisto? Olha o que ela diz: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então ela declara que ela acredita em Jesus e que ele era o prometido que deveria vir ao mundo. Assim sendo, aqueles que creem em Cristo recebem uma abundância de vida em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual.
pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. Temos então agora o terceiro tópico que vai falar a doutrina bíblica da ressurreição. Claro que nós já falamos bastante dele, já falamos aqui sobre 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50. E, aliás, eu vou até ler estas passagens bíblicas aqui para que nós possamos, então, fortalecer a nossa fé. Olha só. O milagre da ressurreição física de Lázaro, realizada por Jesus, não foi o único. Nós sabemos que houve ali o filho da viúva, temos também a filha de Jairo, e isso está contido nos históricos aí a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo e do seu evangelho. Como já observamos, outros milagres semelhantes estão registrados nos evangelhos. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que já estava sepultado há 4 dias, que voltou a morrer em João capítulo 5, o nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. Olha só, deixa eu falar. Eu falei para vocês, logo no início, que existe 2 ressurreições. A primeira ressurreição se dará quando? Ressurreição para juízo, com exceção do que o comentarista está falando, daquelas pessoas que ressuscitaram. Por exemplo, Lázaro ressuscitou. Onde ele está? Ele morreu. A Bíblia vai falar também que quando Jesus foi crucificado, muitos homens considerados santos naquele tempo ressuscitaram e foram vistos por muitas pessoas. Eu não sei ao certo, porque a Bíblia não revela, mas eu acredito que aqueles homens também voltaram a morrer. Então eles morreram mais de uma vez. E não só isso, ainda nos dias atuais, tem muitos relatos de pessoas que o coração parou de bater, foi diagnosticado com a morte cerebral, mas do nada eles voltaram à vida e testemunharam aí diante dos homens. Então, com exceção dessas pessoas, nós vamos encontrar as 2 ressurreições. Apocalipse capítulo 20. Santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é a ressurreição que se dará no dia do arrebatamento. Então, deixa eu só abrir aqui o slide novamente. No entanto, ao contrário, aí ele fala aqui sobre a ressurreição, que será para toda a vida, quando os salvos não experimentarão mais a morte, João 5, 28 e 29. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo, ou seja, essa é a nossa esperança de sermos arrebatados, mesmo aqueles que já morreram serão ressuscitados. Paulo diz que ninguém vai primeiro, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois os vivos serão transformados e levados aos céus. O apóstolo Paulo refere-se a essa ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos, como eu falei anteriormente, diferenciando os tempos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, vale muito a pena estudar essa passagem bíblica. Assim sendo, justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Eu quero compartilhar com vocês justamente estas verdades aqui, que se encontram em 1 Coríntios, capítulo 15. Volta aqui, 1 Coríntios. Coríntios. 1 Coríntios. Cadê 1 Coríntios? Ai, 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 ai. Não vou cortar não, viu, pessoal? Vou tentar abrir aqui. Aqui, 1 Coríntios. Ah, tem que botar aí junto aqui, né? Deixa eu ver aqui. Coríntios. Tem que colocar tudo junto, pessoal. Agora eu estou aprendendo a mexer nisso aqui, viu? Então, 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 51.
em diante, versículo de número 50 em diante. Olha o que ele fala. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É exatamente a promessa que nós temos do Senhor Jesus Cristo e é também a esperança que todos nós temos de um dia sermos arrebatados com Cristo, sermos transformados e termos um corpo completamente incorruptível, onde o pecado não terá mais poder sobre nenhum de nós. Então, continuando, assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. Por outro lado, os injustos ressuscitarão no juízo final, ou seja, depois de 1000 anos, e receberão um corpo inglório destinado à condenação eterna. Que nós estejamos dentro da primeira ressurreição. Segundo o subtópico, da morte para a vida, nós aprendemos nesta lição que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele passa da morte para a vida. A segunda morte, a condenação, não tem poder sobre ele. Na conversa entre Jesus e Marta, também se evidenciava a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo, João capítulo 11, verso de número 26. A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, ou seja, aqueles que morrerem antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, terão e têm a esperança da ressurreição para a vida eterna. Nunca enfrentará a morte espiritual, a segunda morte e a condenação. O nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana e distingue entre vida natural e vida eterna. Assim sendo, conforme diz, ainda que esteja morto, viverá. Para o crente, a morte não representa um fim sem esperança. Pelo contrário, sobre uma ótica bíblica e segundo os ensinamentos de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade e natureza espiritual. Continuando no terceiro subtópico, vai falar uma viva esperança. Porque nós podemos confiar nesta esperança, queridos. Você sabe por que nós podemos confiar? Porque Jesus, ele veio, ele morreu por nós e hoje ele está vivo. Tem até um corinho que nós cantamos na igreja que é: porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Jesus vive, ele veio para morrer por cada um de nós, sendo nós pecadores, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ressuscitou glorificado, recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Ele tem o nome que está acima de todo nome, e que todo joelho se dobre diante de Cristo para a glória de Deus Pai. Pois o Senhor Jesus Cristo, ele tem vida para dar, e vida com abundância. Essa é a nossa esperança, e nós temos total liberdade para crer e ter a convicção de que esta é uma verdade bem sólida, a qual nós não estamos sendo enganados. Como muitos outros relatos que tem por aí que tentam nos enganar, nos desviarmos do caminho, tá bom? O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte de entes queridos. Ele sentiu compaixão, chorou e manifestou preocupação, porque sabia das dores causadas pela morte. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, Lázaro sai para fora, ou vem para fora, é o mesmo grito que ele dará através da trombeta, quando enviará os seus anjos, com a trombeta gritando: os meus santos, os meus escolhidos, sai para fora. Só que desta vez em um corpo completamente transformado, em um corpo incorruptível e imortal,
aonde a morte será tragada pela vitória, será tragada pela vida. Nosso Senhor revela aquilo que a Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morrerem em Cristo. Ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Esta é a nossa viva esperança. Deixa eu compartilhar com vocês aqui uma passagem bíblica que com certeza vai fortificar a sua vida. Olha só o que fala esse versículo, olha só, meu Deus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, que no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Então, que tenhamos a esperança de continuarmos batalhando e lutando, porque não será em vão. Breve Jesus voltará. Se estivermos vivos, seremos transformados. Se estivermos mortos, seremos também ressuscitados e transformados. Estaremos ao lado de Jesus eternamente. Para concluir a nossa lição, a conclusão diz o seguinte: esta lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Estas doutrinas podem ser ilustradas por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Nós percebemos e aprendemos nesta lição que a doença de Lázaro não era para a morte, mas para a glória de Deus. Nós percebemos também que quando Jesus ele vai depois de 4 dias para ressuscitar Lázaro, ele clama a Deus diante daquela multidão, evidenciando a veracidade da sua divindade como o Filho de Deus e como o Cristo enviado para salvar a nação de Israel e também toda a humanidade, a qual tanto eu quanto você faz parte e que nós podemos ter esta esperança de um dia nos encontrarmos com Jesus. Pois bem, este foi o vídeo. Vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima, se Deus quiser.